Para quem não me conhece ainda, eu sou a Alexandra Queiroz. Faço essas lives para trazer um pouquinho da minha convivência com o meu pequeno príncipe, o Davi Luca, que ele é autista nível 3 de suporte. E nós estamos aí na correria para que ele se desenvolva, para que ele evolua, para que ele cresça uma pessoa tão maravilhosa quanto ele é agora como criança. Porque ele é simplesmente incrível, meu ururuzinho, gente. E hoje, eu fico com vontade de ficar dando boa noite para vocês de um por um, gente, mas sintam todos cumprimentados, tá? São todos muito bem-vindos. Adoro esse bate-papo aqui. Mesmo que vocês não falem para eu ouvir vocês, é como se eu estivesse ouvindo, tá bom? Mas podem comentar aí alguma coisa, pode me chamar, tá bom? Já envia para os seus contatos aí também, né? Essa live, já vai curtindo aí, deixando os joinhas aí de vocês. E hoje nós vamos falar sobre integridade física. A forma desnecessária que alguns pais ainda adotam para educar as crianças, né? Que seria através da pancada mesmo, né? Tem gente que bate pra caramba, assim, que não é pra bater nem devagar. Pior é essas coisas que vem acontecendo por aí, que o pessoal tá perdendo a mão, né? Tá perdendo a linha mesmo. Não sei o que tá acontecendo, que o pessoal tá batendo muito nas crianças, chegando a matá-las, né? Muitas vezes, que não tá sendo raro isso. E eu tava pensando aqui como será com as crianças autistas em casa, né? Porque assim, se você não consegue dialogar com sua criança típica, que entende o que você está falando, no jeitinho deles, mas entendem, né? Já tá ali acostumado com você, com o pessoal que vai na casa, com a rotina da casa, e você não consegue conversar com aquela criança o suficiente para que ela compreenda os seus comandos, para que ela compreenda o tempo em que ela pode levar entre o que você pediu e o que ela vai fazer, até a hora dela fazer, a ponto de você ter que ficar batendo nela. Porque é teimosa, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí imagina as crianças autistas que não fazem mesmo, a maioria em tempo nenhum não faz o que a pessoa pede para fazer, porque não compreendeu o que foi sugerido, né? Porque nosso tempo, o tempo deles é outro. A gente fala uma coisa, eles estão pensando em outra coisa, nem ouvir o que a gente falou. E aí eu pego sempre aqui pelo Davi, porque é o meu caso, né? Então não posso falar pela criança do outro que eu não tenho convivência. Mas o Davi, se a gente for levar ao pé da letra de que ele não faz as coisas porque ele é desobediente, porque ele quer pirraçar, porque ele tá fazendo raiva, porque, né, ai, se der um tapa, quero ver não fazer, ai, eu só chamo uma vez, se não vir, eu já vou lá, já dou um. Então, assim, o pessoal tá muito agressivo com as crianças, né? E o Davi, ele não funciona na base da agressividade. Eu fico com bastante receio de alguém fazer alguma coisa com ele, dar um tapa, alguma coisa assim, e ele ficar desregulado muito, muito, muito tempo, porque a gente não trabalha dessa forma com ele. A gente não grita, evita o máximo possível. Ó, ai, não grito, não sou songamonga também não, tá, gente? Quando ele tá longe, eu preciso alterar um pouco o tom de voz para que ele me ouça, para que ele não fique correndo risco de vida se ele não me ouvir. E o Davi ainda tem um pouco de dificuldade de ouvir a gente quando ele tá distraído com alguma coisa, ou se ele tá olhando uma árvore balançando, o vento e tal. Ele tem muita dificuldade de filtrar quando a pessoa grita chamando ele. Davi, louca, tá? Ele tem muita dificuldade. E em casa a gente não grita de jeito nenhum. A gente prefere ir até lá e falar com ele para que ele compreenda melhor que é com ele mesmo que a gente tá falando e não com outra pessoa. Então, Davi seria uma criança da pessoa que não tem noção de como que funciona o cérebrozinho dos pequenos, bater todo dia. Tem gente que fala, ai, nossa, menina, nossa, se fosse comigo, misericórdia. O Davi faz uma coisa, só vê a gente virando o olho, nossa, se é comigo, já dou logo ali um chacoalhão, já seguro nos braços, já faço não sei o quê. Aí eu olho pra pessoa e falo, ué, o que tá te impedindo? Faz comigo. Aí eu aqui, ó, lindona na sua frente. Não vou fazer nada do que você quer. Então vem fazer isso comigo. Porque, galera, é muito fácil você buscar poder. Porque a violência, eu acredito que nada mais que isso. A pessoa querendo poder em cima da outra, né? E geralmente vai nos mais fracos, mas nos mais vulneráveis, né? Nos que estão ali sem muita proteção naquele momento.
E criança, ela não tem nenhuma proteção. Gente, é muito difícil uma criança lidar e ganhar para um adulto, né? Nem no argumento, nem na porrada. Imagina, quem que vai. O tamanico do Davi que vai aguentar comigo? Olha que coisa linda. Nossa, eu me encho a bola para falar, vou meter o tapa nesse moleque. Mano, o moleque pesa 17 quilos, sabe? Nossa, uma coisinha magrinha, delicadinha. Foi mesmo que não fosse, né? Assim, mesmo que fosse grande, pesado, gordão, não interessa, ele é criança, ele ainda não sabe se defender de um adulto, né? Das coisas que os adultos fazem. E aí os adultos pegam as crianças e querem fazer o que quer com as crianças, porque eles querem, na verdade, poder para eles. Eles querem simplesmente olhar para alguém e falar, não, aqui quem manda sou eu e você vai fazer tal coisa. Aí imagina que o nosso chefe, né, que todo mundo trabalha, todo mundo tem um chefe, querendo ou não, né, você tem uma empresa que você compra alguma coisa e tal. Imagina se a gente fosse resolver nossas questões tudo assim, com os outros. E os outros com a gente. Porque tem sempre alguém em cima da gente, né, de poder, né? Tem sempre alguém mais poderoso do que você em algum lugar. E aí você vai lidar com aquela pessoa, e aquela pessoa vem, aí você discorda de alguma coisa, a pessoa te mete a mão. Aí a pessoa fala, não vou fazer isso de jeito nenhum, imagina, isso aqui não tá certo, eu não vou fazer. A pessoa te mete a mão de novo, te chuta, te bate, te põe de castigo. Coloca lá você de castigo, vai ficar 2 meses sem receber salário. Aí já vem direitos humanos, já vem um monte de coisa pra te defender, assim que descobre. Mas como que alguém vai descobrir que aquela criança está passando por tudo isso com seus familiares, com as pessoas que cuidam dela, se elas não têm a capacidade de falar, de se comunicar, de contar para alguém? A maioria que conta, as pessoas não acreditam, acham que é mentira. De tão lindos que passam os pais e os parentes que fazem isso com as crianças, né? O Davi hoje, fui no hospital, levei ele, dei os remedinhos aqui e continuou vomitando. O Davi passou mal anteontem, ontem, aí hoje eu resolvi levar ele para o socorro, porque, né, para dar uma ajudada assim. Mas eu já sei que lá ia ser difícil, porque ele não deixa ninguém pegar a veia dele, ele não deixa ninguém pôr acesso no braço dele, ele não deixa ninguém segurar ele para dar nada. Então fica muito, muito complicado. Então é na sedação mesmo. Dá lá um negócio rapidinho para ele, uma injeçãozinha de alguma coisa, e o moleque já tem que se acalmar de vez, porque se você for dar via oral, ele não deixa. Se você for fazer, pegar, medir pressão, colocar o negócio aqui, tipo, medir os batimentos, ele não deixa a pessoa fazer nada. Então, hoje eu fui pra lá, linda, maravilhosa, já cansada, né? Porque 2 noites assim com ele não tava muito bem. Fui e levei pro pronto-socorro. Quando chegou lá, o Davi deu um baile. A enfermeira não conseguiu dar medicação para ele. As meninas do primeiro atendimento não conseguiu aferir a pressão, não conseguiu colocar o indicímetro, alguma coisa assim, gente, aquele aparelhinho que põe aqui no dedo. Não conseguiu tirar, medir a temperatura dele. Então ele foi para atendimento médico sem ter averiguado nada, baseado só no que eu falei. Falei, não, ele não teve febre, porque eu medi em casa com o termômetro que a gente tem aqueles eletrônicos, né? Que é uma pistolinha, sabe? Eu fiz assim porque o negócio é uma pistolinha mesmo, tá, gente? O termômetro. E aí fica mais fácil, mas nesse hospital que eu fui, o termômetro era daquele que coloca na axila e o Davi não deixou. O negócio de tirar a pressão, de aferir a pressão, era no bracinho, ele não deixou. E na hora de colocar o negócio do dedo aqui, ele não deixou também. E na hora de medicar, ele não deixou. E acabou que eu que tive que medicar, né? Então, assim, eu saí daqui, eu arrumei ele, levei, saí correndo, peguei mau trânsito, né? Cheguei lá correndo porque ele queria ir no banheiro. Super, super, super corrido. E quando chega lá, o menino faz isso, não deixa os profissionais fazerem nada e eu que tive que medicar. Resumindo, gastei tempo, gastei dinheiro, gastei estacionamento. Passei maior sufoco lá com ele, o pessoal tentando fazer as coisas com ele e ele sem deixar, e eu tentando contornar ali a situação para que ele não se machuque ao se debater, né? E aí tem gente que tem a coragem de olhar e falar, ai, esse sou eu, dou logo um tapa, já fica quieto, já coloca tudo e pronto. Ai, filho meu não faz isso não, gente. Não dá pra gente agir com violência com as crianças. Eles têm medo das coisas, sabe? Por que que ele não deixou ninguém fazer o procedimento lá com ele e eu consegui? Porque ele confia em mim, né? Ele ficou comigo, deu um pouquinho de trabalho, deu, mas eu segurei ele, fui falando no ouvido dele e dei a medicação para ele, que a enfermeira tentou, tentou, tentou e não conseguiu, tadinho. Aí ela, não, mas é que, tipo, se eu não tivesse lá, provavelmente ela teria dado um jeito de dar a medicação para ele.
mas a chance dela machucar a boca dele com a seringa era grande. A chance dele bater a cabeça nos lugares lá porque ele é comprido e ele se joga muito rápido e a pessoa não conhece ele, também existe. Então, assim, não dá pra gente ficar tratando as crianças assim, né? Jogando o nosso poder de adulto em cima de seres tão indefesos. Eu acho que essa live tá parecida com a de ontem, que eu fiquei num desabafo, mas eu fico porque é muita gente fazendo maldade com criança. A criança te falou uma coisa que viu na televisão. Ah, respostinha ninguém tem, né? Na ponta da língua. Ah, mas para fazer tal coisa não sabe, mas fazer tal coisa é ligeiro. Gente, todas as pessoas desenvolvem algumas habilidades e outras não tão rápido, né? Então a gente precisa estar conversando isso, precisa estar prestando atenção em como que a gente está educando essas crianças, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, que aqui em casa todo mundo tem direito à integridade física, né? Então, porque se eu não vou admitir jamais que meu marido deu um tapaço em mim ou na Mariana, que tem 16 anos, que ainda eu vou bater no Davi? Eu vou deixar a Mariana bater no Davi, vou deixar o Marcelo bater no Davi, eu vou dar um tapaço aqui no meu marido porque ele não quer fazer o que eu quero na hora que eu quero, né? Vou ficar batendo na Mariana porque ela não quer fazer as coisas que eu estou mandando ela fazer, sendo que ela tem o tempo dela e depois ela vai fazer aquilo. E dependendo de como eu converso com ela, ela atende mais rápido a demanda que eu estou sugerindo, porque a casa de todo mundo vive, todo mundo precisa cuidar da manutenção e de arcar com as despesas, com tudo, né? Mas adolescente tem dificuldade de fazer as coisas sem um comando. E se você dá o comando da forma equivocada, impondo poder, aquilo já trava. Pelo menos aqui em casa, ninguém funciona assim. E eu também não. Se a pessoa olhar para mim, já me dá um jeito, já me fala com um jeito assim de superioridade, eu já olho para a cara da pessoa e já penso, superior por causa de quê? Não tem motivo nenhum para estar se sentindo superior aqui a nada e a ninguém, né? Então, assim, a gente não, eu não gosto que ninguém maltrate criança, que fale coisa feia com criança, que olhe para a criança e fale, ai, nossa, não sei o que é filho de não sei quem. Não é legal. A criança cresce com aquilo na cabeça, fica perturbada depois. A gente vê esse monte de pai aí, tudo doido, fazendo um monte de besteira, um monte de adulto, tudo na Cracolândia, um monte de adulto fazendo um monte de besteira. A gente não sabe como que foi a infância deles, né? E aí vem, ai, os outros, apanhei e não morri. Tem certeza que não morreu? Como é que é você hoje? Você realmente é uma pessoa que tem vida? Você realmente é uma pessoa alegre, feliz, sem aqueles traumas? Ah, mas naquela época era assim mesmo. Naquela época era o que seus pais conheciam. Hoje a gente conhece muito mais coisa, tem muito mais informação, né? O mundo está aí com ampla perspectiva para você ir pesquisar, para você conversar, para você curtir a sua criança em vez de ficar brigando com a sua criança. Os pais não brincam com os filhos, os pais não passeiam com os filhos, não todos, claro, né? Mas eu tô pegando aqui aquele grupinho da superioridade de que eu apanhei, não morri, então é assim mesmo comigo, vai na base do tapaço mesmo. E é muito triste porque a gente conhece gente assim de perto, né? Que a gente conhece a criança e a gente conhece o pai e a mãe da criança. E o pai e a mãe tratam aquela criança como se fosse um lixo, assim, né? Na frente de todo mundo. Um desrespeito total falando com a criança. Mesmo que fale com vozinha, ah, mas é não sei o que, não sei o que. Ela tá desrespeitando a criança. Gente, teve uma vez que eu entrei no quarto da minha filha. E ela tinha comido uns docinhos, tinha deixado as embalagens lá. E eu não gosto que coma nada nos quartos, porque eu tenho medo de formiga, traça, né? De algum bichinho assim que vem, vai que entra no nosso ouvido, quando a gente tá dormindo, né? No nosso nariz, nosso olho. Então eu fico com medo e eu prefiro que coma lá na cozinha ou na sala e depois já limpa tudo por lá, para não ficar com esses insetinhos pequenos andando, pra gente não ficar dando oportunidade para eles nos ferirem, né? E ela deixou esses papeizinhos de doce lá. E eu entrei e falei assim: Nossa, filha, que porquinha que você é. Na hora que eu falei isso, eu não senti nada. Eu simplesmente falei, achei que tava de boas. Ela olhou pra mim e falou: Mamãe, como pode você olhar pra sua filha e chamar sua filha de porca? Aí eu, nossa, Mariana, mas tipo assim, filha, todo mundo fala que os filhos são porquinhos porque não limpam os quartos. Aí ela, mas você não fala que você não é todo mundo? Eu me senti ofendida de você me chamar de porca. Gente, eu não sabia onde enfiar a cara, tá? E eu sou de boas, fui lá, me redimi, pedi desculpa pra ela e reforcei, filha.
evita então deixar coisas aqui, embalagens aqui, evita comer no quarto, porque isso é desde sempre que eu não gosto que comam nos quartos, né? Então, aí você evita fazer isso porque realmente não dá para ficar conversando com a gente assim, né? Mas se você ficar deixando embalagem aqui de produto e começar a juntar bichinho aqui, nada vai mais parecer do que uma coisa nojenta mesmo, né? Então, quem mora dentro do negócio nojento é um porco, né? Que mora ali na pocilga, né? Ela, não, então eu sou um porco. Não, Mariana. Aí fui lá conversei com ela e entendi o ponto de vista dela. Então, agora eu não faço mais isso. E nós somos adultos, gente, mas a nossa mente ainda funciona, a gente ainda aprende muita coisa, tá? É só a gente dar a oportunidade de ouvir o outro e não achar que aquele outro, porque é mais novo, porque não estudou a mesma coisa que você, não viajou para os mesmos lugares que você, que ele não sabe nada. Porque aí você acaba ultrapassando os limites da própria ignorância, né? Não deixando que o outro te ensine algo para que você use ali no seu dia a dia. Eu nunca mais pronunciei essas palavras de menosprezo, né, com os outros, de chamar de porco, de chamar de não sei o quê, de não sei o quê. Teve uma vez que eu passei, olha a barbaridade que as pessoas ficam falando e que entra no nosso ouvido e parece normal quando você está no lugar que todo mundo fala aquilo, parece normal. Aí quando você sai de lá, você sente aquele choque. As pessoas olham para sua cara desacreditadas. Eu morava num outro condomínio que tinha umas meninas, 12, 13 anos, que elas ficavam brincando, né? Então, colocava lá as musiquinhas e ficavam dançando na frente do prédio, mas dentro do condomínio, tá? Então, elas estavam lá brincando. Pra mim, que na época eu tinha uns 20 e poucos anos, pra mim eram só adolescentes brincando, crianças. A minha filha, que hoje é adulta, ela era criança, mas não tão já tão grandinha quanto aquelas. Então, minha filha ainda não participava dessas brincadeiras de ficar lá, o grupinho de meninas, já dançando, rebolando, cada um com uma sainha, pra sainha rodar e tal. E aí me passou uma colega minha, que na época era minha amiga e agora é só colega, nunca mais eu a vi também. E ela simplesmente falou que as meninas não passavam de um monte de se exibindo para os nossos maridos quando chegavam do trabalho. Aquilo me soou tão ruim, com uma maldade tão grande, que ela perdeu todo o valor assim para mim, ó. Ela se diluiu ali como mulher, como pessoa para mim. E olha que foi difícil, viu? Pra eu continuar falando com ela, continuar deixando a minha filha pequena brincar com os filhos dela, que ela tinha dois meninos na época. E ela pensar isso sobre as meninas, né? Porque ela não tinha filha menina. Isso foi uma grande violência, que hoje eu agiria de uma outra forma, mas naquela época lá, para mim era até normal ouvir essas coisas, mas como foi na minha frente, as meninas eu conhecia muito de perto, eu senti como se a minha tivesse lá também e ela ia falar, falar o mesmo comentário, a minha estando lá, sabe? Então eu me afastei um pouquinho dela. Hoje eu já tomo uma outra posição, né? Eu já converso com a pessoa, já falo que não é bem assim e tal. Já tento chamar essa pessoa um pouco para razão dela, porque, pelo amor de Deus, né? Não pode fazer essas coisas, principalmente com as crianças. E o filho do outro lá, como é que você chega num lugar e você xinga a filha da outra pessoa? Não pode fazer isso, né? E não pode também deixar que ninguém xingue as nossas, então não deixo. E aí hoje eu estava falando, pensando sobre isso, sobre a integridade física, que eu vi também que tem muita criança que as mães, elas ficam com um pouco de medo, né, de conter a criança. Como eu estava dando o exemplo do Davi, que a gente tem que fazer contenção com ele para a maioria das coisas, né? Para dar remédio tem que fazer contenção, para escovar os dentes tem que fazer contenção a maioria das vezes. Contenção que eu falo é se você segurar a criança. Então, o Davi ele já está acostumado a gente fazer a contenção nele para que ele não se machuque, não machuque a gente na hora em que a gente precisa fazer alguns cuidados com ele que não dá para fazer de boa porque ele não permite. Então a gente vai lá segurando os bracinhos dele, eu sento, coloco as perninhas deles entre a minha, seguro e faço o procedimento que eu preciso, seja escovar dente, seja dar remédio, seja tirar, cortar as unhas, né? Coisas assim, limpar o nariz. Então, assim, o Davi, ele tem bastante rigidez cognitiva e ele dá toda essa mão de obra. E aí eu tô vendo que tem mães que elas levam tapas dos filhos na cara e falam que é porque ele tá nervoso, porque ele tá com raiva, mas ele não é assim. Gente, isso é inadmissível você levar tapa do seu filho, independente da idade. Claro que você não vai revidar, porque aí volta aquilo de que você tá batendo na criança e que isso é uma covardia. Mas você precisa conter a sua criança. Você precisa, pelo menos eu faço dessa forma aqui em casa. Eu identifico por que aquela criança está se comportando daquela maneira, digo para ela que eu entendi
e digo que mesmo eu entendendo, eu não dou para ela o direito dela me agredir. E aí, se ela ainda tá muito nervosa, eu deixo ela lá, saio do ambiente, depois eu volto e pergunto se ela já está melhor. Isso eu faço com todos os meus, tá? Desde pequenos. Porque se você fica no ambiente e aquela criança te bate, a chance de você revidar é muito grande. Porque você fica com raiva daquilo, né? Você tá lá para ajudar a criança, tentar fazer com que a criança fique melhor e a criança tá lá desregulada e te batendo. Então é muito mais fácil você identificar o problema, por que que a criança tá daquela forma, e aí você vai lá e tenta acalmá-la e resolver a situação, tirando ela daquele impulso todo, né? O que você quer, meu amor? Vem aqui falar oi. Vem falar um oi com os amigos. Que boca suja é essa? Você tava comendo o quê? Ah, fala oi. Isso, um oi bem grande. Fala oi, gente. Fala pro pessoal que você tá melhor, né? Que você tomou um remedinho lá no hospital, não foi? Que a vovó levou você, que você estava com a barriguinha dodói, o estômago também dodói, que você estava vomitando e ficou com muito medo, não foi? Gente, ele ficou com muito medo vomitando. Acho que ele só vomitou uma vez na vida dele inteira, ele pequeno. E aí agora ele vomitou muito, ele ficou desesperado, desesperado. Aí nessas horas, não, não chuta assim, filho, o banquinho, porque aí você cai. Vai lá com o vovô, vai. Vai lá, isso. Ó, eu vou te emprestar aqui meu celular para você brincar. Olha, ela ainda tem bateria. Então, depois você volta para dar um tchau, tá bom? Vai ficar aí? Aí você coloca a galinha pintadinha bem alto, né? Olha lá. Moça, leva ele, por favor. Ó, vai com o vovô. Lá na sala você pode colocar a galinha pintadinha alto. Aqui não dá, tá bom? Voltei. É, Agora, onde que eu tava mesmo? Tá, de você pegar a criança e regular a criança e sair do ambiente, acalmar os ânimos, né? E tal. Quando o Davi está sentindo dor, que ele está desregulado, assim, por algo que ele não consegue se regular sozinho, né? Não adianta pedir calma, faz isso, faz aquilo. Eu não deixo ele só. Igual eu tô falando que quando ele faz com graça, que eu vejo que ele não tá sentindo nada, mas que ele não quer simplesmente que eu faça alguma coisa com ele ali. E eu já estou cansada, já fiz um monte de coisa, né? Já corri o dia todo com ele, já fui pra terapia, já voltei, escola, piscina, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu estou cansada e vou escovar os dentes. E ele começa a causar, eu deixo ele lá, dou a escova na mão dele, saio um pouquinho, depois eu volto, bato na porta e pergunto: tá tudo bem agora? A gente já consegue escovar os dentes? Tá bom? Porque eu vim aqui para ajudar você a escovar os dentes, mas se você já consegue escovar sozinho, eu fico só olhando, posso ficar só olhando? E aí eu deixo ele escovar do jeito dele nesse dia. Por quê? Porque eu não quero me estressar com a minha criança. Tá? Ele não vai, a boca dele não vai cair, ele não vai poder ser todos os dentes por causa de um dia que não fez aquela escovação perfeita, né? Que a maioria das vezes a gente faz, a gente acha que tá maravilhoso, e daqui a pouco desce a baba com cor da comida que a criança comeu. Criança gorfa, criança, só Deus na causa. Então eu faço isso, mas quando ele tá desregulado, que ele tá sentindo dor, como esses dias que ele tava vomitando, ele tava desesperado de medo, né? Ele nunca viu Davi com tanto medo. E olha que ele tem medo de moto, ele tem medo de algumas coisas, mas do vômito ele ficou em pânico. Ele olhava para mim com o olho desse tamanho, segurava assim no meu cabelo, então eu levei vários puxões de cabelo porque eu tentava tirar ele do meu colo para ele não vomitar em mim e sim no chão ou no vaso sanitário ou em algum lugar, né, para facilitar até a manutenção depois de limpar e tudo. Mas não teve jeito, gente. Ele vomitou bastante, sujou um monte de coberta, um monte de toalha, um monte de pano, um monte de roupa. E aí depois, mas hoje eu já consegui dar conta de tudo, já tá tudo de volta nos seus devidos lugares, né? Mas quando ele se desregula assim, eu fico com ele, eu respeito, tá? Eu não coloco ele lá e falo, vai ficar aqui, moleque, é só um vômito. Não, fico lá com ele, eu falo pra ele, olha, eu tô aqui do seu lado, tá tudo bem. É porque você tá vomitando, e quando a gente vomita, a gente fica com medo. Mas ele sentia tanto medo, ele segurava nos meus cabelos e saía aquela baba, assim, os olhos esbugalhados, com medo mesmo, estômago lá dentro. Ai, muita dó. Então, nessas horas em que ele está passando por processos assim, muito fora do comum dele, eu não o deixo sozinho de jeito nenhum, né? Primeiro que ele vai se sentir super pior do que o que ele já tá sentindo com tudo aquilo, né? Mas ele vai se sentir abandonado, ele vai se sentir não amado, ele vai se sentir rejeitado, ele vai sentir um monte de coisa, porque o que que a gente quer quando a gente tá mal? Que alguém que a gente gosta e confia esteja perto, né?
E é o que eu faço com ele, eu estou sempre perto dele. Então ele confia em mim. Quando eu vou dar a medicação para ele, eu falo, ó, esse é aquele remedinho para sua dor de barriga. Aí ele toma, de boas. Quando é um mais amarguinho, que eu falei, esse daqui é porque o Davi tá com dor de cabeça. Aí ele se recusa a tomar. Mas aí eu pego ele, faço a contenção, dou o remédio pra ele, ele faz umas caretinhas e daqui a pouco ele já tá de boa. E daqui a pouquinho a dor de cabeça dele já passa, o desconforto já passa. Então valeu a pena o desgaste pra colocar, pra medicar ele, né? Então, assim, não aceito que me bata. De jeito ninguém. E o Davi, não é porque ele é autista, que ele fica nervoso, que eu vou dar o direito dele me bater. Então tem que começar desde pequeno de que ele não tem o direito de bater nas pessoas, de morder as pessoas, né? De ter esses comportamentos disruptivos e inaceitáveis. Então, como que não pode? Ele não pode bater nos coleguinhas da escola. Ele não pode bater em mim, ele não pode bater na Mariana. Ele não pode bater em. Ah, mas a Mariana tá enchendo o saco dele, tá pirraçando. Eles estão brincando. Se eu vejo que o Davi tá ficando muito alterado, eu falo, Mari, já tá na hora de você já dar um freio aí, viu, filho? Ele tá ficando estressado. E aí ela mesmo para e tal, daqui a pouco tá todo mundo de bem. Mas se deixar, ele bate, porque ele fica com raiva. Então, o que é que eu faço com ele, Davi? Você tá com raiva, filha, que você fez tal coisa, esperou tal coisa, e aconteceu isso, isso e isso. Gente, eles entendem o que a gente fala. É porque a gente quer que eles entendam da nossa forma. E não acontece. Mas eles entendem de outra forma. O Davi, ele tem várias lembranças. Quando eu falo pra ele, olha, lembra que a gente foi pra tal lugar e você fez isso, 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 isso? Ele sorri. Então eu sei que ele sabe. Às vezes eu falo pra ele sobre alguma situação muito chata que a gente passou junto. Aí eu falo, lembra de tal coisa que aconteceu assim, assim, assado? Ele faz assim na cabecinha dele. Então ele tá me falando, ah, eu lembro, aquilo foi um horror, eu não quero mais aquilo. E quando ele sorri, ele me fala, olha, foi bem legal, foi engraçado. Tem vezes que ele entra engargalhado, ele dispara da risada. Aí eu vou lá e falo, e quando ele começa parando de rir, eu vou lá e falo de novo. Ah, então você gostou de tal coisa, né, Davi Luke? Ele ri de novo. Então, assim, eles têm uma memória muito boa e é só a gente entender a forma deles se comunicar com a gente. Que isso é que é o mais difícil. Então, eles ficam perdidos, desesperados, porque eles tentam de todas as formas e ninguém os entende, né? Então, o que é que eu faço? Eu o entendo e eu respeito. Então, quando eu não estou conseguindo entender, eu deixo ele um pouquinho e vou pensar lá fora. Eu falo, meu Deus, que será que ele, por que que ele tá agindo dessa forma? Então, assim, tem vezes que ele tá com dor e eu não sei, porque ele não sabe apontar. Muitas vezes ele já tava com problema de dente. Aí o pessoal queria medicar ele, aumentar a dose de respiridona pra ele ficar calmo e dar chá disso e faz aquilo. E era só o dente dele que tava nascendo, gente. Imagina a dor que o moleque tava sentindo, né? Então ele ia lá, batia a cabeça na parede, o pessoal, nossa, o autista é violento, olha lá, ó, bate a cabeça na parede, não sei o quê. A gente tem que ver por que que tá batendo a cabeça na parede. Tem que ter algum motivo, né? Eu sei que tem autistas, adultos que não tiveram intervenção e, né, e cresceram assim, que se agridem, né? Eles têm bastante comportamentos assim disruptivos com ele e com os outros, autolesivo, né? Que fica se ferindo o outro. Tem vários, eles também ficam com vários, como que fala o nome? Outros transtornos que vêm e se associam ao autismo, e aí fica difícil também, e aí a pessoa tem que saber, tem que começar a tratar aquele outro transtorno ali, mas a pessoa fica, é o autismo, é o autismo. Tem várias coisas que não é o simples fato da pessoa ser autista. São as outras coisas em volta, o ambiente, o que a criança come, o que é dito para ela, né? Até a temperatura do banho desregula a criança, se não for uma temperatura que ela acha agradável. Aí você fala, ah, mas eu gosto da água quase morninha. O moleque gosta mais quente. Ah, eu gosto da água pegando fogo. O moleque gosta quase fria. Então a gente vai dosando ali a temperatura que ele gosta. Hoje eu coloco a mão e já falo, não, Davi, não tá bom ainda. Mas coloca a sua mão aí pra ver se você gosta. Aí ele coloca e tira também a mão. Aí depois ele coloca de novo, aí já mergulha. Porque chegou na temperatura que ele gosta. E eu e ele já sabemos qual é a temperatura que ele gosta. Então, quando acontece que a chave desliga, às vezes acontece, falta luz e tal, e aí ele desliga tudo, ele sai, fica paradinho no box, olhando pra mim duro. Aí eu tá gelado, né? Aí ele dá risada. Porque a gente já se conhece muito, a gente lê muito o comportamento um do outro. Então, ele também lê o meu. Então, quando eu falo com ele, que ele vem com graça, Davi, pode parar com graça, hein? Ele já para. Eu falo, eu sei que você quer fazer tal coisa, mas você não vai me ganhar nessa. E aí ele sai de boa, assim e tal. Daqui a pouco ele volta de novo. Ele entendeu que eu entendi que ele queria graça. De tão inocente que é, vem fazer as coisas assim, ó. Como se você não tivesse nem vendo. De tão inocente.
E aí você vai lá e dá um tapa na criança porque a criança fez isso e fez aquilo que você não queria que ela fizesse. Imagina se toda vez que a pessoa não fizer alguma coisa que eu não gosto, ou que não foi daquele jeito que eu pensei e tal, eu vou lá e dar um tapa na pessoa. Primeiro que eu não estaria nem viva, né? Que ninguém vai ficar apanhando de graça. Só criança apanha de graça, gente, pelo amor de Deus. Vamos parar de bater nas crianças, parar com isso de que qualquer coisa dá logo, só dá uns tapas, um chacoalhão. Teve uma professora doida aí que passou aí na internet um dia, que ela vazou uns áudios aí, né? Que ela falava assim, gente, a criança é autista, tá causando, passa, dá uma rasteira na criança, a criança cai, depois levanta, ninguém viu nada. Gente, isso é uma pessoa que vai trabalhar com criança, não é nem para dar rasteira e nem é para fazer nada, mas imagina se faz um negócio desse só para dar um susto na criança que não é para ser feito e essa criança me bate a cabeça no chão e sofre um traumatismo craniano. Essa criança cai por cima de alguma coisa que está lá perto, cai por cima do bracinho de alguma coisa, bate a boca no chão, quebra um dente. Imagina. Ah, não, é só falar para a mãe tal coisa. Tem que pensar no sofrimento da criança. A mãe realmente vai chegar, ela vai te dar, né? Vai falar tudo que você precisa, ou às vezes nem precisa ouvir, porque é a criança dela, não pode fazer essas coisas com os filhos dos outros. É muito complicado, né? Então, a gente que tem criança tem que ter muita responsabilidade. E a gente que entra em contato com a criança do outro também. Porque aquela criança ali, ela tem alguém por ela, tem um pai, tem uma mãe, né? E tem gente que acha que autista não tem. Porque os pais ficam parecendo uns malucos procurando coisa para ajudar os filhos e mal vai na escola, na reunião, porque não tem tempo. Mal faz o coisa porque a rede de apoio é pouca. Então, assim, pensa que as crianças estão. Ai, as mães não querem ficar, joga tudo aqui na escola. Não é que as mães não querem ficar. As crianças precisam de socialização e a gente, como mãe que fica com eles todo o tempo, a gente precisa de um tempo para fazer outras coisas que com eles em casa não dá para fazer. E na escola, o professor, por mais criança que tenha, ele não tem que lavar, passar, cozinhar, né? Tem todo mundo para fazer essas tarefas lá divididas individualmente. Não tem que sair correndo para levar a criança para terapia e a criança chega no meio do elevador, faz xixi, você tem que voltar para trocar. Aí chega lá atrasada, aí o cara bate no seu carro e xinga você toda na rua porque você estava com pressa. É muita agonia. Então, assim, a gente precisa desse lugarzinho lá na escola, que a criança vai, brinca horrores. O Davi está aprendendo muita coisa na escola. Então, mães, mandem suas crianças para a escola. Mas tentem também trabalhar com elas em casa uma forma melhor delas se comunicarem, dela mostrar para os coleguinhas e para o professor o que ela está sentindo, né? Ou então você mesmo fala, olha, quando ele se comporta desse jeito, geralmente ele está sentindo isso. O pessoal não acredita muito no que a gente fala, tá, gente? Mas ali com a convivência, eles vão aprender que é assim mesmo e que a gente não tem necessidade nenhuma de aumentar o que a nossa criança já passa, né? O que a gente já passa com eles, porque quem tem a criança autista sabe que não é nenhum mamão com açúcar, né? Você lidar com uma pessoinha que tá ali cheia de questões e que não sabe te falar nada. Então você fica desesperada, é como se você tivesse um bebê recém-nascido ali durante toda a sua vida, com um bebê recém-nascido, sem saber te falar. A diferença é que é grande, cresce, né? Tem força, te puxa. Quando você vai para um lugar que ele não quer ir, ele senta no chão. Aí eu quero ver você pegar no colo e sair arrastando. Antes eu pegava, colocava o Davi assim, ó. Isso aí, de boas. Ai, menino, pelo amor de Deus, Davi, não tenho tempo não. E levava. Pega agora, Alexandra, o Davi com um braço e leva. Ele chuta, se esperneia, se estica. Só em ele se esticar todo assim, ó, eu já perdi as forças. Eu não aguento segurar. Então, eu coloco ele no chão e sento junto com ele e espero ele se acalmar. Aí eu fico, não falo nada, fico assim olhando pra cima, tá? Como se nada tivesse acontecendo. Aí daqui a pouco eu viro pra ele, e aí, já tá melhor? A gente já pode continuar a nossa vida? Querido, lindeza da vovó. Aí ele já levanta de boa e já sai. Já pensou, se eu grito, dou um tapa, empurro, jogo lá, como é que esse menino vai ficar? Poxa, só porque eu não quero ir agora em tal lugar, ela faz tudo isso comigo, né? É complicado. Gente, eu estou simplesmente amando esse bate-papo com vocês. Olha que coisa mais linda que tá isso aqui. Um monte de gente no Instagram e um monte de gente aqui também no TikTok, né? Eu postei um videozinho hoje, tá, gente? Esse da medicação que eu falei pra vocês que eu levei o Davi e a enfermeira teve dificuldade de dar a medicação pra ele. Eu filmei na hora da medicação, pedi atualização pra ela. Não filmei muito o rostinho dela porque ela não tava com muita vontade de ficar famosa hoje, quem sabe outro dia. Mas tá comendo o quê, amor? Ele. Ah.
Mas eu postei lá, vocês deem uma olhada, tá? Eu sempre coloco musiquinha, mas quem tiver interesse de ouvir o áudio original, fala que eu posto com o áudio original, a gente tá brigando. Ah, nas outras funções lá, e que ele não deixou de nada, eu não consegui filmar porque eu que estava segurando ele e a enfermeira estava tentando fazer os procedimentos com ele e ele simplesmente não deixou fazer nada, né? Então é isso. A nossa criança precisa ser respeitada nas coisinhas deles, porque não é à toa, assim, sabe? Eles não têm ainda, gente, aquela coisa, eu vou fingir, vou fazer tal coisa até eu conseguir tal coisa. Eles não têm isso ainda, entendeu? Não desenvolveu essa habilidade ainda. Né? Falar, muito moleque, não sei o quê. Não, é assim mesmo, né? Eu sei que em algumas situações ele parece ter 5 anos, em outros ele parece ter 2, em outros ele parece ter 1 mês. Mas esse é o Davi, esse é o nosso Davi. A gente vai ficar dele assim, respeitando ele e tentando ser os melhores avós possível. Eu espero que vocês façam o mesmo com as crianças de vocês e defendam as crianças por onde vocês andam, nas casas de tios, de parentes, de amigos. Converse com seus amigos, que não é assim dessa forma. E qualquer coisa já chega mesmo lá e já aproveita. Bate em alguém do seu tamanho. Não deixa bater nas crianças, não, gente. Que coisa feia. Davi, vamos dar tchau aqui pro pessoal? Você comprou um presente pra ele? Dá tchau, pessoal. Como é que dá tchau? Dá tchau. Fala tchau. Como é que faz? É, meu amor. Oh, meu Deus. Fala, gente, eu preciso me cuidar agora. Eu vou tomar um banho e vou dormir bem gostoso. Né, príncipe? É, agora dá tchau de verdade. Assim, ó. Joga beijo. Ah. Boa noite, galera. Muito obrigada pela companhia, viu? E amanhã tem mais, tá bom? Tchau, tchau. E você gostou? É? Com os amigos? Os amigos? Com nossos amigos? Hum? Muitos amigos que o Davi tem.